Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aqui agradecer o convite. Quero agradecer aqui ao pastor Marcos pela permissão da minha vida e a confiança para que eu possa trazer uma palavra para ministrar as ovelhas a qual o Senhor a confiou em suas mãos. Quero agradecer o evangelista Oswaldo pelo contato, pelo convite. E, enfim, toda a igreja pela recepção, pelo carinho. Todas as vezes que nós estamos aqui, é sempre entregue com o mesmo amor. Não um amor hipócrita e com hipocrisia. Mas sempre quando nós estamos juntos, é da mesma maneira. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Abra a tua Bíblia em 2 Reis. Glória a Deus. No capítulo 5. Aleluia. Que o Senhor te conceda graça, pastora Cida. Glória a Deus. Porque eu bem sei como que é essa batalha da luta para cuidar alguém com essa enfermidade. Quantas vezes eu subi na laje do prédio em que eu trabalhava, lá no 13º andar, lá no portal do Morumbi, quando o coração estava apertadinho, e como ninguém tinha muita culpa, ou culpa nenhuma, eu subia para lá para chorar. Aí eu ia falar com Deus, e interessante que uma das visões da laje do prédio que eu estava, um lado era um condomínio maravilhoso do portal do Morumbi, do outro lado o cemitério da Paz. Mas ali naquela laje eu chorava ao Senhor, e o Senhor me confortava, me abraçava. Daqui a pouco passava a mão nas lágrimas e descia com um sorrisão enganchando na orelha, porque a boca não é pequena, né? Qualquer coisinha já engancha. Amém, meus irmãos? Mas o Senhor concede graça. Tem um livro que fala a graça no sofrimento. Amém? Glória a Deus. E em tudo o Senhor nos ajuda. Capítulo 5. Vamos a partir do versículo 8 de 2 Reis. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e será profeta em Israel. E pois Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito,
o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceita-te um presente do teu servo. Só até aqui. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Essa aqui é uma passagem muito conhecida sobre Naamã no meio cristão. E é uma passagem que eu gosto muito, pastor Marcos. Porque é uma passagem que ela relata muitas verdades do nosso dia a dia. E se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver que o culto ele está direcionado a um fortalecimento espiritual das nossas vidas nos dias da dificuldade. A irmã Cida falou algo aqui muito sério. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, aonde nós não somos nada. Aqui nós sabemos que no capítulo 5, no versículo 1, Naamã vai falar quem era Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército sírio. Um homem de muito respeito no meio do teu povo. Achava respeito ali com o rei. E você quer saber mais? Até Deus gostava de Naamã. Ainda que ele lutava contra o próprio povo de Deus. Como assim, pastor Alex? Ele diz que Deus dera muitas vitórias para os sírios através de Naamã. Só que Naamã, ele era um homem muito respeitado. A hemoglobina dele era lá em cima. O cara estava top. Conceito com o rei, lá em cima. Dentro de casa, legal. Só que a palavra de Deus fala que mesmo que ele tinha todo esse conceito, mesmo que ele tinha todo esse respeito, porém Naamã, ele era leproso. E nós sabemos que a lepra, quando a Bíblia relata sobre a lepra, é algo que é terrível, é algo que é condenatório, e que verdadeiramente só Deus que curava ali. Só que Naamã, ele ia para suas guerras cheio das suas armaduras, tudo coberto, tudo muito bonito. Só que quando ele chegava dentro de casa, a armadura tinha que ser retirada. Porque muitas vezes conseguimos lutar do lado de fora, batalhar guerras, travar guerras tremendas. E suportamos as armaduras. Suportamos porque nós precisamos vencer as batalhas e muitas vezes guardar e sustentar a nossa família. Porém, quando nós chegamos em casa, nós mostramos quem nós somos e o que nós temos. Às vezes, vamos pegar uma coisinha bem simples, aquele pé de atleta que nós estamos aqui, ninguém sabe quem tem ou quem deixa de ter. Mas às vezes, quando você está em casa, é a sua esposa, ou o seu esposo, ou o seu filho, que vai pegar você lá, coçando ou colocando um remedinho. É eles que conhecem. Porém, dentro da casa de Naamã, tinha uma jovem, a qual ele levara quando ele obteve vitória contra o povo de Israel.
E nós sabemos que nos tempos bíblicos, quando um exército batalhava contra o outro, eles levavam muitas vezes as mulheres e as crianças como escravos e destruía tudo e levava ali também os despojos. E nenhuma dessas batalhas, a qual a Síria teve êxito contra Israel, Naamã levou como escrava uma menininha. Só que Naamã, vejo Naamã, olha a menininha assim, olha, gostei dessa menininha. É interessante, vem cá, leva ela para servir lá em casa. E leva, e aquela menina começa a servir na casa de Naamã. Ela vira a serva da esposa de Naamã. Só que, assim como a esposa sabia da lepra de Naamã, aquela menina, embora não poderia falar nada, ela também conhecia, porque ela estava dentro da casa. Só que a diferença é que aquela menina estava como escrava, mas ela não era escrava. Ela tinha convicção e ela sabia quem era o Deus dela. Foi falado aqui muitas vezes nessa noite, dos dias nossos das lutas, nós temos que ter a convicção de continuar firme na fé. E nós vamos aprender com essa menina, que ainda ela sendo escrava, sendo tirada do meio da sua terra, do meio dos seus familiares, dos seus pais. Quem sabe ela viu os seus pais morrendo, quem sabe ela foi arrancada ali à força. Mas mesmo ela sendo escrava naquela terra, tendo que servir aquele homem, ela poderia muitas vezes falar, como muitos pregadores já falaram, é bem feito, tá vendo? Vai me pegar como escrava, olha o que meu Deus faz. Não, mas ela não faz isso, ela pelo contrário. Pelo contrário. Ela nem se direciona a Naamã, ela se direciona à sua senhora. E ela, com todo respeito, ela fala, se o meu Senhor fosse até Israel, lá ele teria com o profeta, e o profeta falaria com Deus e colocaria as mãos e ele ficaria curado. Quando Naamã chega dos seus afazeres diários, chega em casa, tira a armadura, lepra, ataduras em seus corpos, seu corpo. A esposa chega para cuidar. Eu estou conjecturando, eu quero trazer de uma maneira a qual vocês possam compreender a história de Naamã e quem sabe a gente se deparar, olhar as nossas situações, se não é semelhante também com a história dele. Cuidando de Naamã, tirando as ataduras, limpando as feridas, olhando ele tirar e fala, a menininha me falou um negócio hoje. O que foi? Ela disse que lá em Israel tem uma chance para a sua situação. E Naamã começa a prestar atenção naquilo. Mas como que é? Tem uma chance para a sua situação. Que lá ela falou que tem um profeta que serve ao Deus que pode impor as mãos aí e você ficar curado. Uma das coisas, quando nós passamos por uma entrevista, quando nós levamos uma pessoa que é diagnosticada com câncer, pelo menos foi assim comigo, com a minha esposa, e quando nós passamos naquela entrevista, o médico falou assim, olha, vão te oferecer tudo quanto é tratamento, não caia nessa, não caia nenhum tratamento, a não ser que o hospital, que a equipe médica passe para você. Mas nós, quando estamos na luta, querendo receber uma cura, nós vemos a mulher do fluxo de sangue, ela fala que ela gastou os seus haveres, o seu dinheiro, com tudo quanto é médico e não achou cura. Naamã agora ele vê uma chance dele ficar curado. O que é interessante é os segmentos e o respeito que eles têm. A menina ela fala com a sua senhora. A sua senhora agora ela fala com o seu esposo. Agora seu esposo Naamã, ele fala com o rei, pedindo uma autorização para ir. Não é simplesmente como alguns hoje, ninguém manda em mim, eu vou e faço e acontece. Não. Teve obediência. Teve obediência. Porque nós estamos vivendo em tempo que as pessoas querem conselhos, mas não querem seguir os conselhos.
querem conselhos, mas não querem obedecer os conselhos. Oh, glória a Deus. E Naamã pede para o rei, e o rei fala assim, está concedido, pode ir, leva aqui prata, leva aqui ouro, dê um monte de presente, você vai e eu ainda vou enviar uma carta, para que o rei de Israel possa te receber. Só que quando Naamã sai de em torno de 3 a 5 dias de viagem, da Síria para Israel. E ele se depara com o rei de Israel e chega com sua comitiva, entrega ali a carta e fala assim, ó, o meu rei mandou essa carta para entregar para você, porque quer que você resolva essa situação. O rei de Israel, quando ele lê a carta, ele já achou que era uma tramóia dos sírios para que pudesse achar ocasião para armar mais uma guerra. É bem provável que nesse intervalo estava tendo um tempo de paz, algum acordo, para que o rei de Israel, ele rasga as suas vestes, a ponto de se revoltar e achar que o rei adversário estava achando alguma ocasião para armar mais uma guerra. E uma das indignações do rei fala, por acaso eu sou Deus, para que eu possa limpar ele dessa lepra? Por acaso eu sou um Deus para que possa limpar ele dessa lepra? Só que tem um erro de percurso aqui. A menina falou para Naamã ir até quem? E Naamã foi direcionado para onde? O profeta estava sendo uma tipologia de Deus. Estava simbolizando o Deus. A menina, ela estava simbolizando um evangelista. Falou assim, olha, eu estou indicando aonde você deve ir para receber a cura. E esses reis aqui, sabe o que ele significa? Os atalhos que as pessoas querem tomar. Mas para chegar até Deus, aleluia, glória a Deus, não tem atalho nenhum, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, oh glória a Deus. Aí o rei fica indignado, só que a notícia chega, aleluia, glória a Deus, a notícia voa, alguém estava lá no palácio, viu a indignação do rei, viu um rebuliço, aí chega lá na casa do profeta, fala, profeta, lá no palácio o bicho está pegando, a coisa está estreita lá, o que foi, o que está acontecendo? Chegou um tal de Naamã, chegou lá o comandante do exército, cheio de lepra, e lá chegou com uma carta, a carta perturbou o rei, a ponto do rei rasgar as vestes, o negócio está feio lá. Aí o profeta falou assim, ah é? Fala para ele mandar até a mim, fala para ele por que ele está se indignando, manda até a mim, porque ele vai ver que há profeta em Israel. Eu quero falar para você aqui nessa noite, eu quero falar para nós aqui nessa noite. Não adianta querer pegar nenhum atalho, não adianta querer e se indignar com as outras coisas, não. Vem para a casa do Senhor, porque ainda continua tendo profeta aqui usado por Deus para pregar a palavra, para dar uma palavra de salvação, para dar uma palavra de ânimo, para levantar o teu semblante, como o pastor Marcos falou aqui. Nós vem todos se arrastando, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas entra por estas portas, a graça de Deus vai tomando o nosso coração, aleluia, a palavra vai sendo pregada, o louvor vai sendo cantado, a oração vai sendo entoada, e daqui a pouco, aonde tinha um semblante de dor, um semblante de tristeza, começa a aparecer um sorriso, como o próprio pastor Marcos falou aqui, e daqui a pouco nós vamos glorificando a Deus, mandando glória para o alto, vai mandando glória para o alto, e a graça de Deus vai descendo, a graça vai chegando, e vai entrando em nossos corações, e vamos sendo cheios de ânimo. Oh glória, oh glória, vai recebendo graça da parte de Deus nessa noite. Naamã fala com o rei se indigna,
A notícia chega para o profeta manda a notícia voltar. Falou, trouxe a notícia, então volta lá e fala que eu estou mandando que manda para vir a mim. Aí o rei pega e fala assim, então tá bom, não é comigo não que você tem que resolver, essa parte aí eu só governo, mas quem cura, quem faz milagre não é comigo não. Você vai em tal endereço assim, 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 é lá na casa do profeta. Ô glória. Aí Naamã falou, então tá bom, me dá o meu bilhete aqui, embrulha o bilhete, põe no bolso, pega a sua cavalaria, vamos tropa. Sai todo mundo, pocotó, 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 e chega na casa do profeta. Quando chega na casa do profeta, toma rumo, toma daquele jeito, Geazi já espanta os olhos. Aí pega, o profeta só pega e fala assim, fala para ele, que mergulhe no Jordão 7 vezes. Vai tomar banho. Está sujinho. O que é interessante. E aqui nós entramos aqui na parte que nós lemos. Quando ele pega, então Eliseu lhe mandou, no versículo 10, então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. O profeta deixou de fazer a função dele? Não. O profeta, Naamã foi até o profeta? Legal, foi. Ele tinha ido primeiro no lugar errado? Foi no lugar errado. Mas depois ele foi orientado e chegou até o local certo. Ah, mas o profeta não falou comigo. Mas o profeta mandou uma mensagem. Oh, glória. Oh, glória. Nós não podemos ver Jesus aqui não, mas ele está mandando mensagem. Oh, glória. Você saiu da tua casa falando que vinha para a casa de quem? Do pastor Alex, do pastor Marcos, da pastora Lília, da pastora Raquel? Não, você falou que vinha para a casa de Deus. Oh, glória. E se você veio para a casa de Deus, é Deus que está te recebendo, mandando uma mensagem para a minha vida, para a tua vida. Oh, glória. Aí o profeta pega e fala assim, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Ele viajou para quê? Para ser limpo, para ser curado, não foi? O profeta deu a resposta que ele queria, irmãos. Nós viemos para a casa de Deus, nós viemos para Jesus para quê? Para mudança de vida. E a palavra de Deus está falando que Ele tem mudança de vida para nós, mas tem que ter conversão. O que é conversão? Aleluia! Eu quero ir para o São José, mas eu estou descendo aqui sentido Belmira Maria, eu não vou chegar no São José. E se eu ver que eu estou com um caminho errado e vou pedir uma informação para alguém, alguém vai falar, não, você tem que retornar, você tem que fazer a conversão aqui e voltar para os caminhos certos. E o Senhor Jesus está falando aqui nessa noite, aleluia, pega a conversão dos caminhos errados, de todos os erros, e começa a pegar o caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Naamã era comandante sim, mas lá com as tropas dele. Perto de Jesus ninguém é comandante, perto de Deus ninguém é comandante não. Naamã era comandante, ele tinha status lá para o rei dele, mas perto do rei dos reis ninguém tem status não. Sabe por quê? Porque o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés do Senhor Jesus. É aos pés de Deus. É aos pés de Deus. Aí a palavra de Deus fala no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia e a ter comigo, se achando. Será que nós somos diferentes? Será que nós somos diferentes? Quero ver Deus falar comigo. Deus está falando da maneira mais simples. Deus usou aqui, o versículo rápido, curto e grosso. Você veio para quê? Ser curado da lepra? Vai lá, lava, já deu a receita do bolo todinho. Vai lá, mergulha, se lava, toma um banho, fica cheirosão, bonitão, e está curado, limpinho, pele novinha, sem acne, sem sujeira, sem nada. E quer saber, está precisando tomar um banho mesmo, já fez uma viagem de 3, 4 dias, a melhor coisa é tomar um banho, né?
Você está entendendo? A palavra do profeta saiu, ele que não entendeu. A palavra do altar está saindo, mas muitas vezes nós não estamos entendendo. O altar, ele não rouba nada de ninguém, o altar ele entrega, o altar ele dá. E nós precisamos compreender a voz que sai do altar, aleluia. Eu consigo compreender a pastora Lília orando, entender o tom da voz dela, do pastor Marcos, eu consigo entender a voz da Láudia. Está certo que a voz ultimamente ela falou assim grosso, está falando grosso nos últimos dias, mas eu sei que é a voz da minha esposa, e nós precisamos entender que quem está pregando não é a voz do pastor Alex, não é do pastor Marcos, mas a própria voz do Senhor Deus que nós servimos. Nós temos que ter ali atenção, o nosso ouvido tem que ser treinado para compreender quando Deus fala. Eu vou falar algo aqui. Sábado passado, recebemos um convite. A missionária Láudia recebeu um convite para ministrar em um culto de círculo de oração. Eu amo círculo de oração. Eu estou lá em todos. Estou lá mesmo. Glória a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Aí nós fomos, 6:30 da tarde, lá na Vila Marcelo. No sábado. Sábado para nós, meus irmãos, é só Jesus na causa. Nós trabalhamos com o delivery, é feijoada, é aquela correria. Aí depois que termina, você tem que limpar tudinho. Com as forças, as últimas forças, os panelões, que é só misericórdia. Limpar para deixar a cozinha tudo um brinco de novo. Aí nós falamos, pastor, nós vamos. Porém, 6:30 nós não conseguimos chegar. Aí ele falou, pastor, fique em paz, vem com a missionária, vocês vêm. Eu falei, tá bom, mas nós vamos fazer o maior esforço para chegar, tá bom? Terminamos mais cedo, largamos algumas coisas para lá, limpamos o que deu para limpar, algumas coisas deixou para lá, saímos correndo. Trânsito travado daqui, travado de lá. Fomos sentido Vila Marcelo, pegamos ali pelo Erplim, caímos numa rua de terra. Ele mandou a localização, nada de achar o endereço. E antes eu falei, pastor, fica atento no celular, porque como nós nunca fomos aí, nós não conhecemos nada, e então, se precisar, nós te avisamos. Tá bom, pastor, fica tranquilo, beleza. Manda mensagem, liga e nada de atender. Ai, meu Deus do céu, a hora vai passando. Vai catar a rua de terra, o pneu do carro fura. Falei, Jesus amado. O pneu do carro fura, eu falei, misericórdia. Foi mandando um pouquinho, chegou um momento, eu falei, Láudio, não dá mais, senão vou arrebentar com tudo aqui, na rua de terra. Falei, vai tentando ligar, vai falando com a pastora, vai falando com o pastor aí, vai tentando falar, ver se eles atendem. Parei, eu falei, vou parar e vou trocar o pneu. Abri o porta-mala do carro para tirar as ferramentas. Na hora que eu abri a porta-mala do carro, o pneu lá embaixo, lá vem 3 rapazes, doido, embriagado, drogado, cheio de coisa. Aí ele pegou, eu injuriado, tinha acabado de falar assim, ó Láudio, eu não vou aceitar mais esses convites de 6 horas, dia de sábado não, que a gente sai numa correria, já é a terceira vez, é o terceiro pneu da outra vez eu perdi um pneu que entrou um ferro assim, atravessou. Eu falei, a gente vai nessa correria, nessa agonia, já é o terceiro pneu. Tá bom. Abriu o porta-mala, lá vem 3 rapazes. Aí quando um olhou para mim e falou, você é crente? Falei, sou, para a glória de Deus. Então ora por esse rapaz aqui que ele está perturbado, um mais perturbado que o outro. Aí eu falei, é? Aí eu olhei assim, olhei para um lado, olhei para o pneu, falei, juntava a ira do momento ali com a graça. Falei, tá bom, larguei lá a chave, falei, vem aqui. Peguei na mão dele, falei, você crê que Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo? Aí ele falou, acredito. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aí ele, já acredito, já começou a mudar a voz. Uma mão estava segurando aqui nele, pastora. Na hora que eu coloquei a mão aqui, na hora que eu comecei a orar, já manifestou o demônio no meio da rua, a rua de terra no meio da rua, casa de um lado, mato do outro, um monte de casa do lado, mato do outro. Já tentou puxar, na hora que tentou puxar, eu segurei. Falei assim, não pediu oração, agora segura. Falei, já juntei tudo, pastor Marco. Juntei tudo, já a ira do pneu com a unção da graça de Deus. Na hora que ele tentou puxar a mão assim, eu falei assim, vai não, volta.
Comecei a orar, o demônio manifestou, a bola preta dos olhos já saiu, ficou tudo branco ali, e eu era orando de um lado, e a gente achou a igreja, porque escutou os louvores chegando lá no morro. Aí daqui a pouco, as meninas, as crianças dentro do carro, estão aí que é prova, aí orando de um lado, e olhando os dois, o outro lá, para ver se não manifestava. Aí um já dobrou de joelho aqui pela graça do nome do Senhor Jesus Cristo. Começamos a orar ali, aí expulsou, aí saiu, levantou, daqui a pouco manifestou de novo. Eu falei, Jesus amado, hoje nós não chegamos nessa igreja não, Pai amado. E começamos a orar, e saiu o mal ali. Aí daqui a pouco o outro falou, já vem chorando o outro, falou, você pode orar por mim também? Aí eu falei, vem cá meu filho, vem cá. Aí comecei a orar, aí a Laude, depois que já estavam as coisas já controladas, a Laude falou assim, eu preciso ir porque eu sou a preletora. Falei, tu fica aí que eu vou lá. Falei, vai minha filha. Aí ela pegou e foi, ficou eu, a Emily e Valentina. Aí eu orei pelo outro, já chorando. Aí eu olhei para o outro, sentadinho lá, que tinha pedido a oração para o cara. Aí eu falei assim, já orei por 2, o terceiro não vai passar não. Vem você aqui, porque eu também quero orar pela sua vida, que Jesus Cristo também tem salvação para a sua alma. Aí já orei ali pelos, aí saiu mal, aquele que estava endemoniado, saiu até a brisa das drogas que eles estavam usando. Saiu e voltou normal. Cheguei na porta da igreja. Aí daqui a pouco o pastor da igreja veio de moto, me ajudou ali a trocar o pneu, fomos para a igreja. Quando chegou na igreja, ele falou, pastor, vem aqui, vamos ali lavar a mão. Eu falei, tá bom. Aí olha só, que eu estou falando de abrir os ouvidos para a voz do Senhor, que Naamã não abriu. Contei essa história só para você chegar aí. Quando eu cheguei lá, eu nem entrei na igreja, fui na casa do pastor lavar a mão. Aí tinha um irmão lá cheio do mistério, cheio da graça de Deus. Aí pegou, você está pensando o quê? Aonde eu mandar você ir, você vai. Eu falei, Jesus, é comigo que o Senhor está falando, meu irmão. Você está entendendo? Naamã, ele viajou 3 a 5 dias com a cavalaria, com uma tropa inteira para ser curado da lepra. Mas o profeta falou com ele e ele não compreendeu o que o profeta falou. Deus estava querendo curar e ele se rebelou, sabe por quê? Porque o ego dele estava alto demais. O ego dele estava alto demais. E muitas vezes nosso ego está alto demais, achando que já podemos tudo. Nós entramos no automático, na administração, no administrativo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E o Senhor está falando, você está precisando de um banho. Está precisando de dar uma mergulhada. Fala que Naamã, porém, muito se indignou. Não foi pouco, não. E você sabe o que mais nós estamos vendo por aí? É a gente falando do amor de Deus. E as pessoas procurando revelações. Naamã queria a revelação, não queria a cura. Naamã queria a primeira revelação, o movimento todinho. Quando Deus dá na teia, ele faz lá que nem ele fez, foi Jesus. Às vezes ele vem e cura um leproso, mas às vezes ele cura 10 de uma vez só. Às vezes Deus ele pode tratar de uma alma, e talvez ele pega uma alma específica aqui e trata de uma maneira aqui hoje. Mas se ele quiser, ele trata de todo mundo de uma vez só, faz um movimento só e não vamos sentir a graça dele. Aleluia. Aí Naamã se indigna. Olha só a conversa de Naamã. Porém, muito se indignou e se foi dizendo, já foi marchando, batendo, ó, menino birrento. Ó. Pensei que ele iria, ó, pensava eu que ele sairia a ter comigo, ó, última bolacha do pacote. Ter comigo, por-se-ia em pé e invocaria o nome de Deus. Ele mesmo mentalizou uma cena na cabeça dele, pastor. Ele mentalizou e muitas vezes nós fazemos isso. Nós mentalizamos um Deus como se nós pudéssemos falar para Deus o que Ele tem que fazer em nossas vidas. Nós queremos ensinar a Deus o que Ele tem que fazer em nossas vidas, sendo que somos nós os necessitados. Queremos ensinar, nós vem até a casa do Senhor, vai até a presença, ora, chora, tudo, mas na hora do milagre nós queremos ensinar a Deus a fazer o milagre, sendo que somos. Se nós soubessem ensinar, não precisava pedir, nós mesmo fazíamos e acabava a história. Pensava eu que ele sairia a ter comigo,
por-se-ia de pé, ó. Tinha que ter um padrão ali de Naamã, ó. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, ó. Ainda tinha um lugar para passar, tem que pôr a mão lá na lepra. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Como se ele tivesse falado de uma terceira pessoa, né? Como se ele não fosse o leproso, fosse alguma coisa. Ô Jesus, a lepra estava tão forte, que eu acho que já estava era aqui, ó. Na mente, no coração. Vamos ser lavados hoje pelo Espírito Santo? O que é que nos atrapalha de entender a voz do Senhor através dos profetas? Crê nos seus profetas e prosperarei. Jesus amado, deixa eu correr. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficaria limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ele rejeitou o rio ali, achando que o rio de lá dele era melhor do que aquele que o profeta mandou. Imagine se o rio pudesse falar: eu que sou sujo, né? Eu que sou sujo, limpinho é você, né, Naamã? Cheio de lepra. Imagina. Se o rio ia ser usado por Deus para limpar a lepra de Naamã, será que Naamã era mais limpo do que o rio, gente? Deus está usando as águas da palavra para limpar as nossas vidas. Será que nós estamos mais limpos do que essa palavra, pastor? Suriandeva. Vamos ser limpos pelas águas da palavra, pelas águas do Espírito de Deus. Aleluia. Então chegaram os oficiais. Amigos bons é amigos que te levam para a salvação. Falando: meu Senhor, se o profeta tivesse falado para você fazer algo mais difícil, tu não farias? O que é mergulhar? O que aquele servo estava falando? Falou: você já saiu da sua casa, saiu da nossa terra. Nós cavalgamos aqui em disparada, direto, viagem dura, trazendo tesouros. Você trouxe tesouros para dar de presente. Ele não quis tesouros, ele está querendo só que você mergulhe. Aí a consciência de Naamã abriu. A palavra de Deus fala que a palavra branda acalma o furor. Naamã estava enfurecido, mas uma palavra branda de um homem usado também por Deus ali acalmou a ira de Naamã, porque o milagre precisava acontecer na vida de Naamã. Imagine Naamã agora tira a sua armadura. Agora ele não estava exposto somente em casa, mas agora ele está exposto na frente de todos os comandados. Imagine as boquinhas. Ele é leproso. Ele tem defeito. Pastor Alex também tem falha. Naamã largou. Não era só a armadura, mas era o orgulho. Mergulhou uma, mergulhou duas, 3, 4. E cada mergulho uma expectativa, cada mergulho um flash. Será que agora vai? Será que agora vai? Mas o profeta falou que era 7, não era uma, nem 2, nem 3. Ele mergulha 7 vezes. No 7º mergulho, a palavra de Deus fala que a sua pele se tornou limpa como de uma criança. Você pode usar o pior perfume em um bebê, vai ter o cheiro mais gostoso por causa da pureza de uma criança. Naamã foi restaurado dessa maneira. Eu quero falar para você nessa noite, quero falar para nós nessa noite, que as águas do Senhor, ela purifica, ela nos limpa e ela restaura. Oh glória! Qual é a área das nossas vidas que está precisando de uma restauração? Qual é a área que nós temos dificuldade, que
Muitas vezes nós até paramos, falamos assim, eu não vou, eu vou segurar, está segurando até o máximo. Mas a palavra de hoje está falando assim, ei, quebra essa armadura, quebra esse ego, mergulha nessas águas de poder, mergulha nesse rio, no rio de Deus, no rio da vida, aleluia, oh glória, porque Ele quer um novo para nós. Suriandevas. Minha irmã se levanta, acredito eu, com os olhos fechados, porque quando nós queremos um milagre, nós queremos um milagre, lutamos pelo milagre, mas às vezes nós temos o medo de receber o milagre. Imagine Naamã subindo do 7º mergulho, com os olhos fechados, os pensamentos, vozes estranhas na cabeça, será que foi, será que não foi, será que foi, será que não foi? Eu imagino Naamã na hora que ele abre, e olha para a sua pele, e vê a restauração. Ele não se conteve e teve que se render ao Deus de Israel. Ele não se conteve e ele teve que entender que não era o Deus Rimon, porque é Deus que é criador, aleluia, o Deus que restaura, aleluia. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós entendemos, nós compreendemos de um Deus que pode todas as coisas, restaurador, e Ele está restaurando as nossas vidas, restaurando as nossas famílias, está nos tornando seres humanos melhores, mais fortes. Em outro momento, alguns aqui não suportaria pelas angústias, as agonias que têm passado, já tinha chutado o balde, já tinha largado tudo, já tinha abandonado, mas a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso tem te sustentado, tem te segurado, e você não voltou atrás ainda, porque você tem olhado para o altar, olhado para a palavra, e a palavra está te sustentando, aleluia. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera, e ainda não veio, aleluia, mas você está acreditando que vai ver, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Ainda que Naamã era cheio de manias, cheio dos seus disse-me-disse, ele era um mandatário, mas ele teve fé na palavra que saiu lá dentro da casa dele, minha irmã, aleluia. E ele viajou, ele pediu autorização, ele veio ali para ter com aquele profeta, qual disseram para ele, e ele viu que a menina tinha razão, e creu em Deus. Ainda que os presentes, depois ele foi agradecer, levou mais presente para o profeta não quis. Ele falou, então deixa que eu pegue terra deste lugar, para quando eu for adorar, tiver que entrar no templo de Rimon com o meu rei, eu venha lembrar desse Deus, e que Deus não me tenha como culpado. O profeta o abençoa e fala, vai em paz. Não importa qual é o seu passado, não importa quantos deuses você serviu, o que importa é que alguém falou para você de um Deus restaurador, de um Deus que restitui, de um Deus que te ama, de um Deus que fala diretamente com você, e você aceitou a palavra, ainda que está difícil para largar algumas manias do seu dia a dia, do seu passado, mas continua acreditando, ainda que você está com dificuldade de mergulhar no rio, mas se você mergulhar, Deus vai te abençoar e vai perdoar todos os seus erros e todos os seus pecados, e vai te fazer caminhar ali na linha, em ruas, aleluia, abençoadas de força. E ali, quando você não puder caminhar, vai ser como a parábola, como a irmã Cida que pregou, que quando não tiver mais os 2 passos ali, os 4 passos, vai estar os 2 de Jesus nos carregando no colo, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem cá, Emily, deixa eu encerrar rapidinho, que estou atrasado já. Oh, glória a Deus, aleluia.
Isso aqui é minha discípula. Eu tenho um rebanho eu tenho umas leoas lá em casa que é tudo discípulo. Glória a Deus. E assim Naamã foi restaurado. E assim as nossas vidas também estão sendo restauradas. Porque conhecemos o Deus da palavra. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo que Jesus te ama? Você está entendendo que independente do seu passado, independente da lepra, Deus cura, Deus trata, Deus salva. Ah, mas eu tive que voltar lá para minha terra, aonde o meu rei, ele serve a outros deuses. Sabe o que significa? Quantos de nós temos parentes que não servem o Deus que nós servimos? Pastor Euclides, ele dá testemunho direto disso. E por isso você vai brigar? Não. Deus está ensinando aqui hoje que se você está curado por dentro, você vai estar apto para curar pessoas também. Oh, glória! Naamã não ficou em Israel não, irmão. Não tem essa, eu virei crente, mas eu vou ficar agora só no meio dos crentes, não. O endemoniado gadareno, Jesus curou e não permitiu, falou, segui ele com os outros apóstolos. Não, fica aqui, porque você vai ser usado aqui. E é assim que Deus trabalha. Pastor, mas lá na minha casa são tudo idólatra, um serve de matriz africana, religião de matriz africana, o outro é no catolicismo, e outro... E você serve a quem? A quem nós servimos? Seja luz onde você está. Seja educado. Seja simples. Suriandevas. E a glória de Deus brilhará sobre vós. Nós pregamos aos ouvidos, mas o Espírito leva até o coração. Aleluia.